dia, boa tarde, boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo para fazer um fechamento, sobre os estudos literários que nós fizemos nesse ano. Sei que não foi da maneira mais adequada, mas foi o que nós conseguimos fazer em meio a essa situação que estamos vivendo. Então, vamos fazer uma retomada e apresentar mais alguns conceitos novos. Claro que ano que vem farei uma retomada e vamos nos aprofundar mais. Para começar, vamos retomar, literatura. Literatura é a arte da palavra. É um instrumento de comunicação no qual o autor, se comunica com nós, leitores. Ela também tem um papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O autor pode fazer uma crítica social, pode fazer um manifesto, pode ressaltar essa cultura. Ele faz uso livre da língua, subvertendo suas regras e o sentido de suas palavras por meio da conotação, para que o autor atinja o seu objetivo, a sua inspiração, a sua imaginação. Ele não consegue se as palavras estiverem no seu sentido denotativo, no seu sentido literal. Então, ele faz uso de vários recursos expressivos, entre eles as figuras de linguagem, e também pode alterar as regras gramaticais, ortográficas, para ele atingir seu objetivo na elaboração do seu texto. E a leitura também acontece por fruição, por prazer, por distração. Essa literatura, ela foi, base dos textos escritos em versos e em prosa, e a concepção que nós temos, que é a clássica, feita por Aristóteles, que há 3 gêneros literários: lírico, épico e dramático. O lírico vai ser os textos escritos em forma de poema, com versos, estrofes, e onde o eu lírico exprime suas emoções, ideias, em face do mundo exterior, normalmente utilizando pronomes e verbos em primeira pessoa, porque é ele que fala. Já o gênero épico, que antigamente também era escrito em forma de poesia, há um narrador que vai contar uma história que é longa, de um povo ou uma nação em suas aventuras, guerras, viagens. E essa história vai exaltar o herói ou heróis e os feitos durante esses acontecimentos. Por ser uma história contada por outra pessoa, geralmente os pronomes e verbos estão em terceira pessoa. E o gênero dramático, que é o texto escrito para ser encenado, representado por atores, que assumem os papéis das personagens. Ali vai ter as rubricas, que mostram a ação de movimento ou de como que o ator vai interpretar esse personagem. Essa literatura, ela vai ser classificada em estilo de época, que é o conjunto de características comuns de vários indivíduos quanto ao modo de usar a língua, explorar temas e refletir uma visão do mundo em determinados períodos da história. São quando nós agrupamos vários autores que têm mais ou menos a mesma maneira de pensar e refletir sobre determinados períodos da história. E o estilo individual é a maneira particular de cada autor. Uns preferem mais poemas, outros preferem a prosa, uns têm uma maneira mais agressiva, outros mais romântica. E qualquer obra literária apresenta marcas do contexto em que foi produzida, seja na esfera social, política, cultural ou ideológica da época em questão, como eu já falei. Essa periodização da literatura, ela vai representar o conjunto de eras e escolas literárias, que elas são agrupadas sistematicamente a forma de fazer esse estudo dos escritores e da arte literária. Como aqui nós fomos colonizados por Portugal,
temos o português como idioma oficial, nós focamos mais na literatura de Portugal e do Brasil, mas essas escolas literárias sempre iniciam na Europa, em países como França, Inglaterra, e se espalham pelo restante do mundo. É que como o nosso estudo aqui foi mais sucinto esse ano, nós não nos aprofundamos nessa parte. Eles vão se diferir na época que cada um começou. No Brasil, ela começa a partir de 1500, com seu descobrimento, mas há semelhanças características. Nas características, né? Perdão. Aí, retomando, até agora nós vimos, né, duas escolas ou períodos literários ou movimentos. O trovadorismo e o humanismo. O trovadorismo, ele tem como marco inicial ou marco histórico a Cantiga da Ribeirinha, que foi escrita em 1189 ou 1198, que dá o início, né, do trovadorismo, que é a primeira poesia escrita em língua portuguesa. Como contexto histórico, nós vamos ter o feudalismo, as comunidades eram abrigadas em feudos, ele era, né, dividido entre a igreja, nobres e os vassalos, as pessoas, os trabalhadores. Também temos o teocentrismo, onde Deus é o centro, tudo é voltado para a igreja, para Deus. E a poesia era associada à música, ela era escrita para ser declamada com acompanhamento musical, da lira, por exemplo. E essas cantigas, como nós já vimos, elas são divididas em líricas e satíricas. Dentro das líricas nós vamos ter a de amor e de amigo, e nas cantigas satíricas a de escárnio e de maldizer. Também nós temos os cronicões, que mostram a vida, né, em Portugal, as agiografias, que contavam a vida dos santos, e os livros de linhagem, que ali mostravam as famílias, os sobrenomes, para não ocorrer casamento entre pessoas da mesma família. É um registro, como se fosse um registro de nascimento. Já no humanismo, essa visão, no contexto histórico, ela começa a se mudar. Já não há o teocentrismo, há o antropocentrismo. O homem já começa a pensar mais em si, e ele ser o centro. Ele tem poder para tomar suas próprias decisões. Também as pessoas começam a ir para cidades mais próximas aos portos, que começam, né, as primeiras navegações, grandes navegações de expansão, a expansão marítima, e começa a surgir os burgos, a burguesia, que são as primeiras cidades. Nas características literárias, nós vamos ter o teatro de Gil Vicente, que criticava as pessoas, os costumes da época, mas voltavam-se, né, para o arrependimento no final da vida, para essa busca pelo céu, pela vida eterna. Na crônica, nós vamos ter Fernão Lopes, vamos também ter a prosa doutrinária, as novelas de cavalaria, que contavam os grandes feitos cavaleiros. Nós temos aqui como exemplo o Rei Arthur. E a poesia palaciana, que é no momento que a poesia se separa da música. Aí, chegando a mais um novo período, nós vamos ter o classicismo, o renascimento no século XVI. Aqui as expansões marítimas, as grandes navegações estão a todo vapor. É nesse momento que ocorre o descobrimento do Brasil, da América e caminhos para novas terras, como as Índias. Dentro do contexto histórico, nós vamos ter a retomada, né, da cultura greco-latina, da mitologia grega, do racionalismo, aqui não vai tanto pela emoção e sim pela razão, e vamos exaltar a natureza humana, o homem como ser pensante, né, o antropocentrismo em sua plenitude. Dentro das características literárias, nós vamos ter a imitação dos autores greco-latinos, a preocupação com a forma. Aqui os poemas eles são escritos com a preocupação formal quanto ao número de sílabas poéticas, ao número de versos, rimas. Então aqui
A maioria muitos poemas são escritos em sonetos, os poemas líricos, né, que falam de amor. Nos sonetos, que são composições poéticas com 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Utilização da mitologia greco-latina, universalidade e impessoalidade. Os autores não vão falar tanto sobre uma pessoa, e sim da humanidade em geral. E o descobrimento e expansão como temas, e também o idealismo, o ideal ali de beleza, e de outros conceitos. Dentre os autores, nós vamos ter como maior nome Luís Vaz de Camões, que é o mais representativo do período em estudo e também da literatura mundial de todos os tempos. Ele escreveu poesia lírica e épica. Dentro da poesia lírica tem aquele famoso soneto, amor que é fogo que arde sem se ver, é dor que desatina sem doer, que vocês já devem ter ouvido pelo menos um trecho. E a poesia épica, que nós vamos ter a epopeia Os Lusíadas. É uma epopeia que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi publicada em 1572. É estruturada em 10 cantos, todos eles em oitava, com 1102 estrofes de versos decassílabos. O que seja verbos decassílabos? Todos os versos têm 10 sílabas poéticas e rima, um trabalho imenso. Ele vai ser dividido em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, que vai narrar aí os grandes feitos do povo português, o seu rei Dom Sebastião, e essa viagem que Vasco da Gama comanda às Índias. Junto com a literatura, com o classicismo, nós vamos ter a literatura de informação aqui no Brasil. O primeiro texto escrito vai ser a Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, que mostra as primeiras impressões sobre o país. E a carta e outros textos que são escritos nesse período são obras que registram as condições de vida e a mentalidade dos primeiros colonizadores e habitantes do Brasil. Não tinha uma preocupação artística, e sim descritiva sobre o país. E também a literatura dos jesuítas, que são os religiosos que vêm aqui para catequizar os índios. Dentre os jesuítas, nós vamos ter José de Anchieta, seu maior representante no Brasil, que escreve sermões, textos, poemas, tudo com a intenção de catequizar os índios. Espero que vocês tenham entendido um pouco, lembrado de algumas coisas, aprendido mais. Aqui estão as referências biográficas e até mais.